Seja muito bem-vindo à semana do Conserte o Erro. E se você não me conhece ainda, o meu nome é Caio Signoretti. Eu sou personal trainer desde 2012 e de lá pra cá eu venho ajudando milhares de alunos, tanto em rede social quanto no meu programa online de treinos. Hoje eu trabalho com palestras e atuo 100% com esse meu programa. Durante essa semana agora, eu vou te mostrar como que você pode ter um ano de resultados em apenas 3 meses de treino. E eu sei que parece assim, até bom demais, né? Fala, como assim? Um ano de resultados em 3 meses? Eu também não acreditaria se eu não tivesse visto isso acontecer com dezenas de alunos. Dá uma olhada. Por exemplo, dá uma olhada na diferença da definição, principalmente da barriga, do Del, um aluno do programa, por exemplo, que começou a seguir todo o passo a passo, mexeu em alguns detalhes da técnica e conseguiu perder muita barriga. E o mais louco disso tudo é que ele nem se matou fazendo abdominais. E algumas técnicas eu vou até te apresentar hoje ainda aqui. Tem essa outra pessoa também que conseguiu em 6 meses apenas 2 quilos na balança, mas olha só a diferença da definição no corpo dela. É incrível. Tem também o caso do Alexandre, que perdeu muito peso na balança porque ele estava com excesso realmente de peso. Foram 16 quilos em apenas 2 meses, mais 17 centímetros na circunferência do abdômen. Tem também o caso aqui da Rafa. A Rafa, por exemplo, teve um nível de definição muito bacana, em pouco tempo, seguindo o passo a passo, que inclusive melhorou aspectos como celulites. E tem esse outro aluno também, o Anderson Peterson, que teve um resultado incrível. Definição do corpo inteiro, peitoral, abdômen, que foi uma diferença absurda, braços e até do rosto, que afinou bastante. O Anderson conseguiu esse resultado em apenas 3 meses. Tem o caso também da Amanda, que mora lá em Recife. Ela trabalha como dentista lá e, não tinha tempo para nada, mas apenas com 35 minutos por dia de treino, ela conseguiu esse resultado incrível. Foram 16 quilos em pouco mais de 3 meses. Esse outro aluno aqui é o Joseph. Ele está tendo um resultado a cada mês. Todo mês ele posta um resultado diferente, mostrando a evolução dele em tão pouco tempo, principalmente nessa definição abdominal. Tem também, por exemplo, uma outra aluna, a Gabi, que ela não tinha sobrepeso, mas ela percebia o que incomodava? Celulites e algumas gordurinhas localizadas, principalmente ali na região da barriga. E olha só o resultado que ela teve. Ela é tipo aquela pessoa que é magra, que de repente acha que não precisa perder gordura, mas quando perde, dá uma olhada no resultado. E olha só, aquele magro de ruim é o caso, por exemplo, do William. É o cara que tinha dificuldade em ganhar, ainda tem dificuldade, mas olha a evolução que ele teve em pouco mais de 1 mês. Ele ganhou praticamente 3 quilos de massa magra pura, livre de gordura. É o cara que era seco e conseguiu um nível de hipertrofia bem interessante em pouco tempo. E ainda falando em hipertrofia, né? Muitas pessoas acreditam que é impossível hipertrofiar depois dos 40. Dá uma olhada nessa aluna, 45 anos, a Neide. Ela conseguiu levantar o bumbum e ter um nível de hipertrofia em alguns meses bastante interessante nos glúteos, inclusive perdeu barriga, tudo seguindo passo a passo. E lembrando, todos esses resultados a nível de hipertrofia principalmente, 100% naturais, treino e dieta. Nada de hormônios, nada de anabolizantes. Tem o caso também do Rafael. Ele mora nos Estados Unidos e por conta da alimentação e tudo, desregrou bastante, engordou, mas em apenas 3 meses conseguiu retomar o corpo que ele tinha assim que ele se mudou para os Estados Unidos. Dá uma olhada no resultado, em apenas 3 meses. Como também tem o caso da Natália, que mora também no exterior e mamãe de 2 filhos. Ela vinha de 2 gestações consecutivas e mesmo assim conseguiu esse resultado. Chuta só, não são 3 meses, são 3 semanas que ela conseguiu esse resultado incrível. Tem também o Vinícius, né? Que é um aluno que passou por um processo muito transformador. Mudou totalmente. Durante 1 ano, olha só a evolução. Tem o caso da Nalva, que se incomodava também com celulites na região principalmente de glúteo e coxa. E ela conseguiu eliminar tudo isso em alguns meses apenas, simplesmente mudando um pouquinho da alimentação e treinando da maneira que eu vou te ensinar aqui.
Tem o caso também do Danilo, que era um cara que, ele estava bastante inchado, conseguiu, secar bastante, principalmente na barriga, em alguns meses. Tem o caso da Jenny, que também na região abdominal teve uma diferença bem grande. E olha que a Jenny, ela nem tem muito tempo para treinar. Ela é enfermeira, faz plantões, enfim, uma dificuldade imensa com o horário, mas mesmo assim conseguiu um resultado fantástico. Olha, eu poderia passar aqui talvez uma meia hora falando para você de diferentes resultados de vários alunos. Inclusive, alguns deles eu entrevistei através de lives e tem algumas gravações no meu YouTube. O que eu quero te mostrar é que todos esses alunos, independente do objetivo, perder peso, ganhar, definir, eles passaram por um mesmo processo de treino. O que mudou com esses alunos foi a questão alimentar. Uns tiveram que comer mais, outros menos, mas o processo do treino, que é o que eu vou te mostrar aqui, foi o mesmo para todos eles. Bom, até agora eu te mostrei vários alunos que eu já ajudei e continuo ajudando com o meu trabalho, mas eu também já fui essa pessoa que teve dificuldades com o corpo, principalmente na minha adolescência. Por volta de 9 para 10 anos mais ou menos, eu tinha 9 anos, quase fazendo aniversário de 10, eu perdi minha mãe. Minha mãe teve câncer e eu morava sozinho com ela em São Paulo. E assim que ela morreu, eu vim para Minas. E lá em Minas eu passei a morar com a minha avó. E a minha avó sempre cozinhou muito bem. E se você tem uma avó que cozinha bem, você vai me entender. É difícil resistir. Eu comia pra caramba, passei a comer por ansiedade, por compulsão. E também porque tinha muita comida disponível a todo momento na minha frente. E minha avó era bem liberal com esse tipo de coisa, chocolate, bolacha. E eu engordei bastante nessa época. Então eu comecei a engordar com os meus 10, 11, 12, permaneceu até mais ou menos por volta de 16 anos de idade. Olha, eu realmente tinha vergonha do meu corpo. Eu me sentia bastante inchado, eu não gostava do meu rosto, que era bastante redondo. E minha barriga incomodava muito. Principalmente nessa época de colégio e que, eu jogava futebol, Eu tenho lembrança que eu jogava futebol e sempre tinha um time com camiseta, um time sem camiseta. E eu ficava torcendo para não cair no time que tinha que tirar a camiseta. Porque as meninas do colégio ficavam assistindo o futebol e eu tinha que tirar a camiseta e me sentia super constrangido, porque era eu e mais um ou dois gordinhos e o resto dos meus amigos eram todos magrelos. E eu me sentia realmente um pouco fora da casinha ali, e isso tirava toda a minha autoestima. Mas enfim, a partir desse momento, de tanto sofrer com essa questão da aparência, eu falei, não, chega, eu vou dar um basta. Simplesmente falei para minha avó, a partir de hoje você vai me ajudar, você não vai mais fazer esse tanto de comida gostosa, apesar de eu gostar muito. Você vai fazer o básico, comida de verdade, e eu não quero que você compre mais bolacha, doce, porque isso para mim é uma tentação. Então, basicamente, aquilo que era difícil de eu resistir, porque tinha toda hora na minha frente, eu tornei aquilo mais difícil, porque eu falei para ela não comprar. Então, a partir do momento que aquilo não tinha na minha frente, eu passei a me controlar um pouco mais, ela me ajudou com isso. E eu comecei a me matricular em várias atividades, Eu já fazia judô e passei a fazer natação, e passei a andar de bicicleta, e passei a correr, e passei a fazer infinitas atividades querendo acelerar o processo, querendo emagrecer mais rápido com isso. E sabe qual foi o resultado? Eu fiquei frustrado. Frustrado por quê? Porque eu deixei de comer várias coisas que eu gostava, porque eu passei a me exercitar cerca de 2 horas por dia em diferentes atividades que eu fazia ao longo do dia, tudo para tentar acelerar o emagrecimento. E no final das contas, eu não conseguia emagrecer de jeito nenhum. Toda essa questão parece que dava um nó na minha cabeça, de eu pensar, caramba, será que é impossível? Será que é genética, Será que, porque o pessoal da minha casa, todo mundo é gordinho, A minha família é uma família de pessoas que são mais baixinhas, mais gordinhas, tem um porte mais baixinho nesse perfil. Eu falei, caramba, deve ser genética, Porque, meus amigos comem tudo e não engordam e eu sou o único que tem que sofrer assim. Eu juro que eu tinha esse pensamento, vontade até de, desistir e falar, cara, eu tenho que me aceitar assim e pronto. Mas isso me puxou também uma curiosidade de entender como que o corpo funciona. Então, apesar de eu ser gordinho, eu sempre gostei de esporte. Eu falei, caramba, eu já sei o que eu vou fazer quando eu crescer. Eu vou ser professor de educação física. E dali, eu me formei, eu estudei bastante para isso, fiz especialização e só então, depois de ter todo esse conhecimento, essa bagagem instalada na minha cabeça, é que eu entendi aonde estava o erro. E a partir daí, sim, eu consegui emagrecer. Hoje, eu como o que eu gosto. Hoje eu treino 30, 40 minutos, no máximo 1 hora por dia.
E eu consigo ter o resultado que eu quero, de forma natural, sem exagero, sem perder minha vida social. E a partir daí, então, eu comecei a ajudar vários e vários alunos, ensinando para eles uma metodologia que levasse para o mesmo caminho. E é por isso que eu estou aqui agora, dividindo isso com você. Foi a maneira que eu encontrei de ajudar cada vez mais pessoas. É por isso que todos os dias você encontra um post nas minhas redes sociais. É a maneira que eu encontrei de ajudar, inclusive, quem não é aluno ainda. Então eu espero que você aproveite essa jornada aí que vai acontecer ao longo dessa semana toda. Tudo bem? Vamos lá agora que eu quero te mostrar tudo na prática. Antes de mais nada, eu só queria te lembrar uma coisa. Todo o conceito que eu vou passar para você aqui, você vai conseguir aplicar perfeitamente numa academia ou que seja num treinamento em casa. Por quê? Porque o conceito é um só. Eu vou até usar alguns materiais alternativos para te mostrar alguns movimentos, mas que você vai entender perfeitamente como que isso funciona dentro da academia, tá legal? Vamos lá então. Existem dois erros muito comuns e que você acredita hoje que são fundamentais para os seus resultados, mas não são. Por exemplo, você acredita que simplesmente você ter ali um programinha, às vezes tem até um bonequinho que fica movimentando, e aí você fala, é só fazer isso aqui. Nossa, que legal, essa academia dá até um aplicativo com o bonequinho movimentando, vou fazer aqui. E aí você vai, reproduz o movimento e treina, não tem resultado. Ou então você assiste essas videoaulas, né? Agora tá bombando videoaula, tudo quanto é canal de YouTube, fitness, e é blogueira postando videoaula, pulando e mostrando, e você fala, nossa, que legal! E por mais animado que você acha que a aula é, e por mais gostoso até que seja treinar, né, com o pessoal e tudo, você faz e não vê resultado. E sabe por que você não vê resultado? Por um simples motivo. Imagina só que você quer aprender a tocar violão. Eu não sei se você sabe tocar violão, por exemplo, eu não sei. Se você ouve alguém tocando, né, do seu lado, a pessoa tá com violão, tocando violão, aí você fala, nossa, que interessante, tocou uma música lá, tocou uma moda de viola no violão, aí você fala, eu vou tentar fazer igual. Aí você pega o violão e tenta imitar. O que vai acontecer? Vai sair som? Vai sair som. Mas vai sair a mesma moda de viola que o cara tocou e você tentou imitar? Não vai sair. E por que isso acontece? Porque você não sabe para que cada corda funciona, como bater em cada corda, você não sabe manusear aquilo. A mesma coisa acontece com o seu corpo. Eu vou te dar um outro exemplo. Imagina só dirigir. Se você nunca dirigiu, você entra num carro, por mais que você olhe a pessoa apertando a embreagem, passando a marcha, né, se for um carro manual, e aqui a seta, aqui é o volante. Se você nunca dirigiu, só de olhar, você vai tenta dirigir sem entender o conceito, a chance é que você nunca vai conseguir dirigir. Por quê? Você precisa saber para que serve a embreagem, se você tem que soltar a embreagem rápido ou mais lento, que medida que você põe no acelerador, como é que é a primeira, para que é a primeira, a segunda, você tem que entender o conceito da coisa para você poder aplicar. Com o seu corpo é igualzinho. Você simplesmente está copiando alguma coisa e ninguém te explica direito como se movimentar, e é por isso que você treina e não vê resultado. Eu vou te dar um exemplo agora com um exercício aqui para bíceps, mas depois vou dar outros exemplos para você entender o que eu quero dizer. Mas tudo parte do quê? O seu corpo, quando ele enxerga o movimento, quando você assiste alguém fazer e tenta reproduzir, sem entender como cada musculatura do seu corpo trabalha, o seu corpo ele vai tender sempre a facilitar o movimento. E é por isso que você não gera o esforço suficiente para ter resultado. Porque assim, o seu corpo não sabe se você está em casa ou se você está na academia, mas ele entende o esforço. Então se você faz, por exemplo, um trabalho de bíceps em casa, seu corpo não vai identificar aonde ele está, mas ele identifica se realmente você está usando do bíceps. Mas é aqui que vem o detalhe. Você assistiu, né? Seja aquele bonequinho de aplicativo que fica lá só se movimentando, ou seja uma videoaula, você assistiu e você fala, nossa, é para fazer isso aqui, ó. É fácil, é só pegar o peso e jogar para cima, na sua cabeça. Mas é aí que está o detalhe. O seu bíceps, ele não trabalha simplesmente jogando daqui para cima. E o seu corpo, ele vai achar uma maneira de roubar, de compensar o movimento, mesmo que você não perceba. Por exemplo, na hora de jogar o peso para cima, você vai tender, a primeira coisa, a jogar o cotovelo para trás. Então aqui já vem o primeiro erro. Percebe que o peso subiu? Ó, o peso estava aqui e você foi para ajudar, você jogou o cotovelo para trás. Seu corpo fez isso, você nem percebeu. Depois, você vai tender a fazer o quê? A jogar um pouco, às vezes, do quadril para frente.
Por quê? Olha aqui onde o peso está já está quase atingindo o objetivo que na sua cabeça é o objetivo do movimento. E depois o que vai acontecer? Você vai tender a jogar o cotovelo para frente. Pronto, subiu, concluiu o movimento. Aí você faz o movimento basicamente assim, vai para trás e você está roubando o movimento. Agora, se você colocar uma atenção de que o seu bíceps ele não trabalha desse jeito, para você trabalhar o seu bíceps, você tem que estar com ombro, cotovelo e punho alinhado. Tudo alinhado, tem que travar o braço para poder subir. O braço tem que estar colado no corpo. E tem mais um detalhe, o seu bíceps ele trabalha com uma leve rotação. Faz o teste aí, ó. Se você girar assim, você já vai contrair seu bíceps. Então, se você se atentar a todo o alinhamento, manter seu quadril bem firme e fazer a rotação, você vai ter muito mais intensidade no seu bíceps. E para isso, você até vai precisar usar um peso menor. Porque é o seguinte, se for para roubar, eu consigo pegar muito peso e fazer infinitas. Eu faço um monte. Agora, se eu me concentrar e fazer o movimento bem concentrado, conscientizando a minha cabeça de como é para fazer, ou seja, eu praticamente estou jogando contra mim mesmo. Eu estou tornando o exercício que o meu corpo quer facilitar, eu estou dificultando. É esse o ponto. Presta atenção. Você precisa dificultar os exercícios para você mesmo, de forma a intensificar cada musculatura do seu corpo. Só assim você vai conseguir ter resultado. Vou dar um exemplo para você agora em relação ao abdômen. Quem nunca sentiu dor no pescoço na hora de fazer o abdômen? É justamente por isso, por roubar o movimento. Porque, por exemplo, quando você assiste uma videoaula de alguém fazendo, tô vendo lá ele fazendo, tem que pegar e subir assim e tal. Só que o seu corpo, como ele não entendeu ainda como trabalhar, como recrutar realmente o abdômen, o que você vai fazer? Você vai tender a adiantar o pescoço, porque é meio caminho andado. Mas se você se conscientiza de que você precisa contrair, apertar o seu abdômen e que o seu abdômen ele trabalha até aqui, ó, só, e faz a volta, ó, é só isso aqui que você precisa entender a contrair, você vai ter um resultado muito melhor. Por quê? Daqui, ó, daqui para cima, você não trabalhou mais o abdômen. Você usou de outras musculaturas para poder subir. Então você não isolou o seu abdômen. Mais uma coisa que o seu cérebro dá um jeito de dar uma enganadinha para facilitar. Se você enxerga alguém fazendo, sabe aquelas remadas? Qualquer remada na academia ou com elástico, qualquer remada que seja. Você olha a pessoa fazendo remada, aí fala, é simples, é só puxar e trazer perto aqui do meu peito. Aí o que seu corpo faz para facilitar? Primeiro ponto que ele erra, ele vai fazer assim, ó, daqui. Se ele dobrar o punho, já aproximou, concorda? Aqui está mais longe, se der uma dobradinha no punho, já aproximou um pouco. Se dobrar o braço, já aproximou mais um pouco. Se fizer assim, pronto, concluir, entre aspas, o objetivo. Então a pessoa faz remada assim às vezes, ó, puramente com o braço. E qual é o objetivo de você fazer uma remada para marcar melhor as costas? Você saber recrutar, fechar suas escápulas e manter o peso no ombro. Então, por exemplo, repara, não vou dobrar o punho agora, não vou dobrar o braço. Olha as minhas costas, dá uma olhadinha. Ó, se você aprende a contrair as costas sem que você tenha que dobrar o punho ou usar puramente dos braços, você consegue trabalhar muito mais as suas dorsais. Então você até pode usar o braço, mas olha, primeiro as costas, depois o braço. E tem um detalhe importante, ó. A contração máxima ela vai acontecer com o seu braço do lado do corpo, aqui, ó. Se você vai para trás, na verdade você vai alongar as suas costas. Aqui as suas costas não estão trabalhando mais, é até aqui, ó. Alongou, contraiu, ó, no máximo. Alongou, contraiu. E não para trás e não usar o braço ou a dobra do punho. Mesma coisa aquelas puxadas no pulley, né? Quando você tem uma puxada, geralmente você puxa de baixo para cima, a pessoa muitas vezes faz isso aqui, ó. Tensiona o trapézio, dobra o punho, dobra o braço. Mas as costas mesmo não trabalham. Então o que você tem que fazer? Ó, primeiro isso aqui, primeiro isso para depois puxar.
Então, primeiro isso. Então, repara que são detalhes que, se você entender como cada musculatura funciona, você vai melhorar os seus movimentos. E tem um detalhe melhor ainda, você não vai precisar usar muito peso. Você, mesmo com pouco peso, você vai conseguir exigir mais da musculatura. Então entenda, não é o peso que faz a diferença, e sim a técnica. Vou te dar um exemplo de um aparelho que muita gente usa para fortalecer, por exemplo, posterior da coxa e até um pouquinho de glúteo, a mesa flexora. Aquele aparelho que você deita na academia e faz a força para dobrar a sua perna. Vou te mostrar na prática como que deveria ser e por que muita gente faz e não consegue resultado. Dá uma olhada na forma correta de fazer. Vamos lá, vamos falar um pouco de um detalhe muito comum que tem muito erro na hora de trabalhar a mesa flexora para fortalecer essa região da posterior da coxa e um pouquinho do glúteo, né? Vamos lá. Execução. Muita gente erra na hora que vai fazer esse exercício porque é o seguinte, sobe o quadril, ó. Repara que o quadril dela deixa um espaço que eu consigo pôr a mão aqui embaixo. E ela está totalmente largada ali no banco, com a coluna até curvada. Então vamos melhorar isso aí? Para de fazer. Porque ó, a posterior dela não está trabalhando de forma sozinha, efetiva, de forma isolada. Ela está usando de muitas musculaturas para levantar o peso. Então vale a pena você dosar melhor o peso, de repente até diminuir. Para quê? Para colar, vamos fazer certinho? Cola aqui, alinha o tronco olhando para baixo e agora executa. Vai, subiu. Aqui ó, não pode ter nenhum espaço. Agora eu nem coloco a mão, não cria espaço. E repara que a coluna está totalmente alinhada. Ela forma agora, o corpo dela está alinhado, forma uma tábua mesmo. Então dessa maneira ela consegue isolar mais a posterior da coxa e até o glúteo. Então são detalhes que você pode mexer que vai fazer total diferença no seu treino. Agora eu posso te dar um exemplo de agachamento, stiff, levantamento terra. Todos eles, basicamente, você tem que fazer uma descida, né? Então, o seu corpo, como eu disse, ele vai achar uma maneira de descer mais fácil. Qual que é uma maneira de descer mais fácil e mais rápido, por exemplo? Curvar a coluna. Se você curva a coluna, você chega mais rápido no chão, concorda? Então, muita gente, por exemplo, ao invés de fazer um levantamento terra assim, ó, com a coluna reta, alinhada, a pessoa curva, por quê? Opa, objetivo alcançado. É muito mais fácil eu curvar do que eu ter que manter aqui e fazer força e usar a perna. Percebe que você economiza força na perna? Ó, quando você curva, você nem precisa fazer muita força na perna, ó, você já vai voltar, porque o peso já desceu e subiu. Agora, quando você firma a coluna, para o peso descer, você tem que usar a perna, ó. Tem que descer e fazer força com a perna. Força com a perna. Então é por isso que muita gente erra, por exemplo, no levantamento terra, até no stiff, no agachamento, porque o corpo sempre vai achar uma artimanha para facilitar o movimento. Na hora do agachamento, né, o erro comum, joelho para dentro. Por quê? É mais fácil assim, é natural assim. Agora, você obrigar o seu joelho a ficar para fora e descer no agachamento, vai exigir o quê? Mais esforço, principalmente de quem? Glúteo. Você manter sua perna para fora, você vai estar exigindo mais do seu glúteo médio. Então, você descer assim é mais difícil do que você descer com o glúteo relaxado. É muito mais fácil descer com o glúteo relaxado. Só que o seu corpo vai te enganar. E você, como você não sabe, né, que tem que manter assim, que tem que fazer assim, você vai para o caminho mais fácil. Você não vai tornar o exercício mais difícil para você, que é o interessante. Você vai tornar mais fácil porque não sabe o que está fazendo. E são esses os pontos que você vai precisar melhorar. Eu espero que tenha ficado claro para você que esse erro é muito importante que você arrume logo, se você quiser ter resultado. Mas tem um segundo erro, que também é muito importante e que muita gente erra, talvez até você, que é o quê? Talvez você pense assim, Caio, tá, entendi que eu tenho que consertar cada movimento que eu vou fazer, mas é que eu queria perder gordura, então assim, é por isso que eu foco mais no aeróbio, nessas atividades que cansam, é para gastar calorias, sabe? E é aí que você erra. Muita gente foca no quê? Em fazer tudo. Ah, eu vou correr, eu vou fazer atividade que salta porque cansa. E essa sensação que está cansando e que está transpirando te gera uma falsa ilusão de que é isso que vai ser suficiente para você emagrecer. E que você está queimando caloria e tudo mais. Mas você está errando em pensar assim.
Entenda que atividades aeróbias, elas até devem ser feitas, principalmente para quem quer perder peso, emagrecer. Mas o fato é o seguinte, as atividades aeróbias, elas devem ser feitas como um complemento e não como atividade principal. Então você não precisa fazer isso em todo o treino, muito menos todos os dias. Você tem que focar sim no treinamento de força, fazer força, esforço muscular, seja em casa ou na academia. Mas como assim, Caio? Então quer dizer que a musculação, o treino de força vai emagrecer mais do que eu transpirar e fazer essas aulas e pular? Sim, vai emagrecer mais. Por um simples motivo. A musculação, por conta da exigência muscular, da degradação muscular, vai acelerar o que a gente chama de metabolismo basal. Então você vai queimar caloria mesmo em repouso. Quando você parar a atividade, você vai tender a queimar muito mais caloria para o seu corpo se recuperar daquele esforço muscular que você fez durante as atividades de força. Coisa que não acontece quando você faz uma atividade simplesmente aeróbia, que não tem exigência tão intensa a nível muscular. Dito tudo isso para você, você pode ainda ficar com dúvidas de mas quantos exercícios, quais exercícios, é melhor mais peso, menos peso? E esse aeróbio aí que você falou para fazer? Eu faço quantas vezes na semana? Basicamente como é que eu organizo isso? Teria um treino assim específico para eu fazer para o meu objetivo, que é isso, que é aquilo? Eu vou explicar para você a partir do próximo episódio. Então fica ligado que no próximo episódio eu vou te explicar tudo isso, até para esse vídeo não ficar muito longo. Eu peço para que você clique no botão aqui para você comentar e dizer o que você achou desse vídeo, o que você gostaria de encontrar no próximo vídeo para que eu possa preparar um melhor material para você. E também não deixe de me seguir em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, que eu passo dicas diárias de vários exercícios que podem complementar tudo que eu estou te explicando aqui. Eu te vejo no próximo episódio, espero que você tenha gostado desse primeiro episódio. Um abraço e até o próximo. Programa há 2 meses, nesse tempo eu já perdi 4,5 kg, perdi 5 centímetros de abdômen, 5 centímetros de quadril e perdi quase todas as minhas celulites. Há 2 meses no programa e já pude perceber no meu corpo uma diferença significativa. Tá, eu não pago nutricionista, não pago personal, eu só tenho o programa do Caio, tá? E o resultado, é bem clichê falar, mas o resultado, eu acho que a imagem vale melhor do que 1000 palavras, tá? Então aí tá aí o resultado e eu tô só 2 meses no programa, perdi 16 quilos, basicamente só de gordura, né? Minha massa magra tá bastante preservada, perdi 17 centímetros de circunferência abdominal e continuo seguindo. Eu já fazia academia há 2 anos, mas eu estava descontente porque nunca via resultados em nada. E era sempre os mesmos treinos e eram as mesmas fichas e nunca estava dando resultado em nada. Eu achava impossível perder celulite com treino e dieta. Eu achava umas coisas mirabolantes, que tinham que fazer procedimento estético, injetar alguma coisa. Mas não, gente, com 2 semanas, na verdade, de treino e dieta, já diminuiu muito minha celulite. E depois, ao longo desses 2 meses, eu fui perdendo a barriga também, que era muito indesejada, né? Com todo esse aparato e a dinâmica do curso do Caio Signoretti, eu pude obter resultados já em questão de semanas, né? Amigos do trabalho, os parentes já notaram, assim, em torno de 1 mês e meio, uma mudança significativa do corpo. Ele ensina a fazer tudo certinho, desde o começo, passo a passo. Ele explica sobre os treinos, ele explica sobre cada exercício, coisa que na academia o professor pega, faz um treino pra você na caixinha, ele fala assim mais ou menos como que é pra ser feito e depois acabou, entendeu? Nem vê se você tá fazendo certo. E às vezes ele nem ensina do jeito certo também. E o Caio não, o Caio explica tudo certinho, fala como que tem que ser feito o treino, né? Porque na academia é 3 séries de 15 e acabou. Eu sempre fiz assim, eu sempre achei que tava arrasando, né? Quando o Caio ensina pra gente que a gente tem que chegar à exaustão, eu saí da academia, eu não conseguia descer as escadas. A gente melhora em relação às minhas celulites, que eu tinha muitas celulites, né? Por causa de problemas também circulatórios. E sem contar a massa muscular. Estou muito contente. Eu indico o Caio. Realmente é uma pessoa que fez a diferença nos meus treinos e no meu projeto de ganhar massa muscular e definir o meu corpo. É um personal online que você leva para academia, é um personal que você leva para academia.